O Japão, terra de tradições milenares, templos sagrados e paisagens encantadoras. Mas por trás dessa beleza, escondem-se segredos sombrios e histórias que desafiam a lógica. Espíritos vingativos que vagam pelas noites silenciosas. Lugares amaldiçoados onde poucos ousam pisar. Rituais proibidos que jamais deveriam ser realizados. Lendas esquecidas pelo tempo. Sussurros no escuro e mistérios que nem a ciência consegue explicar. Aqui, você conhecerá o lado mais obscuro do Japão. Histórias que podem te deixar noites sem dormir. O que é real? O que é mito? Entre relatos assombrados e enigmas sem solução, uma coisa é certa. Algumas verdades são assustadoras demais para serem reveladas. Será que você está preparado para encarar o desconhecido? Temos aqui vídeos novos toda semana. Sempre às terças, sextas e domingos. No horário assombrado de 8 horas da noite. Mas cuidado! Algumas histórias nunca deveriam ser ouvidas até o fim. Venha junto conosco explorar este mistério desconhecido. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. E venha conhecer o canal Lendas Urbanas do Japão. Hoje vamos relatar sobre os fantasmas do tsunami. Saiba que o Japão é uma terra de espíritos, entre montanhas cobertas de névoa e templos milenares. Histórias de fantasmas inquietos e vingativos se misturam com o cotidiano, mas há uma assombração mais recente que não vem de séculos passados ou de mitos antigos. São os fantasmas do tsunami de 2011. Almas que ainda vagam pelas ruínas de suas antigas vidas. Na tarde de 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 90 sacudiu o nordeste do Japão. Foi o mais forte já registrado no país. Minutos depois, um tsunami devastador, com ondas que ultrapassaram 40 metros em alguns locais, varreu cidades inteiras, levando consigo casas, escolas, templos e, acima de tudo, vidas. Mais de 18 mil pessoas morreram ou desapareceram. E, como sempre acontece nas grandes tragédias, histórias de aparições, espíritos errantes e encontros sobrenaturais começaram a emergir dos escombros. Motoristas de táxi na cidade de Ishinomaki relataram pegar passageiros que ao longo do trajeto simplesmente desapareciam. Em um dos casos mais famosos, um taxista conduzia uma jovem de roupas encharcadas até um bairro destruído pelo tsunami. Quando ele virou para perguntar se ela estava bem, não havia mais ninguém no banco de trás. Outros moradores relataram ouvir batidas em suas portas durante a noite, apenas para abrir e não encontrar ninguém. Restaurantes e comércios relataram clientes que entravam, sentavam-se e, ao serem atendidos, se dissolvia no ar. Os monges budistas das regiões afetadas começaram a receber pedidos incessantes para realizar rituais de purificação. Famílias inteiras sentiam a presença de seus entes queridos perdidos, presos entre este mundo e o outro. Em alguns lugares, histórias sobre possessões e espíritos perturbados se tornaram comuns, levando monges e sacerdotes shintoístas a realizarem cerimônias para guiá-los à paz. Além dos táxis e das casas assombradas, também há relatos em escolas e hospitais. Algumas crianças afirmam ver colegas que faleceram no desastre, enquanto enfermeiros e médicos relatam aparições nos corredores dos hospitais improvisados para atender os feridos. Há quem diga que à noite, os ventos que sopram entre os destroços carregam murmúrios de vozes e lamentos. Em áreas costeiras, pescadores relatam ver figuras na água, como se pessoas estivessem tentando emergir do fundo do mar. Alguns dizem ouvir gritos abafados pelo som das ondas,
como se as vozes dos que foram levados pela corrente ainda tentassem se fazer ouvir. Trabalhadores da reconstrução afirmam sentir arrepios ao passar por certos locais. E, em algumas ocasiões, ferramentas se movem sozinhas ou desaparecem sem explicação. Em templos e cemitérios, monges relatam que as preces oferecidas às vítimas às vezes são acompanhadas por fenômenos inexplicáveis, como velas que se apagam repentinamente ou sons de passos em locais vazios. Algumas famílias que perderam entes queridos dizem que seus telefones tocaram durante as madrugadas, mas ao atender, só ouviam silêncio. Há também relatos de aparições dentro das casas, pessoas que reconstruíram suas vidas. Nas áreas afetadas dizem que em noites silenciosas sentem presenças no quarto, ouvem passos nos corredores e percebem sombras se movendo pela casa. Algumas afirmam que, ao acordarem, encontram marcas de mãos molhadas em espelhos ou vidraças, como se alguém ainda tentasse entrar em casa. O Japão tem uma longa tradição de crenças sobre a relação entre vivos e mortos. No budismo, aqueles que morrem repentinamente ou de maneira traumática podem ficar presos ao mundo dos vivos, vagando até que recebam os ritos adequados ou que seu sofrimento seja reconhecido. O tsunami de 2011 não apenas destruiu vidas e cidades, mas também deixou para trás um peso emocional imensurável. Esses relatos de aparições podem ser vistos como ecos do trauma coletivo. São manifestações de um luto profundo, de uma dor compartilhada por aqueles que sobreviveram e sentem a presença dos que se foram. São um lembrete de que o passado não pode ser enterrado tão facilmente, de que o luto é um processo complexo e que às vezes os mortos ainda têm algo a dizer. Os espíritos do tsunami também fazem parte de um fenômeno maior de reconstrução emocional. Muitos dos sobreviventes que afirmam ter visto fantasmas não os enxergam como algo aterrorizante, mas sim como um lembrete de que seus entes queridos ainda estão por perto. Em alguns casos, a presença dos espíritos trouxe conforto, funcionando como um elo entre os vivos e os mortos. Há famílias que falam com seus parentes falecidos através de pequenos altares e cartas, buscando um encerramento que o desastre negou. Suas histórias nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida, sobre como a natureza pode ser implacável e sobre a necessidade de manter viva a lembrança dos que partiram. Talvez um dia os fantasmas do tsunami possam descansar. Muito obrigado por assistir e tenha uma boa noite.